Olá amigos, meu nome é Marcos Landim, eu sou advogado criminalista e venho hoje tratar com vocês nesse vídeo sobre a resposta ao seguinte questionamento: o réu foragido pode ser julgado sem se defender? Sem exercer qualquer espécie de defesa, pode alguém acusado num processo penal ser condenado ou absolvido? Bom, amigos, para responder a esse questionamento, nós temos que tratar de um tema bastante caro ao processo penal, aos direitos e garantias do indivíduo, que é o princípio da ampla defesa. E no processo penal, a ampla defesa se divide em dois aspectos, que são eles: a autodefesa e a defesa técnica. A autodefesa é o direito da própria pessoa de se defender pessoalmente da acusação que pesa em seus ombros, ao passo em que a defesa técnica é exercida por um advogado ou por um defensor público. Temos entendimentos pacificados no âmbito inclusive do Supremo Tribunal Federal, através da súmula 523 do STF, que diz que no processo penal a ausência de defesa é causa de nulidade absoluta. Ou seja, a primeira resposta é: sem defesa ninguém pode ser julgado no Brasil num processo penal. Condenado, seja absolvido, o processo será nulo se não houver a defesa. Então, até para haver uma condenação, é indispensável que exista uma defesa no processo penal. Mas essa defesa, ela a que se refere os tribunais, o Supremo Tribunal Federal, ela é a defesa técnica, a defesa através de um profissional, a defesa através de um advogado ou defensor público. A autodefesa, que é o exercício direto da própria defesa pela parte acusada no processo penal, ela pode ser exercida ou não. Se sou acusado de um crime, posso me defender desse crime pessoalmente, posso, mediante interrogatório, falar, mas posso também calar, ficar em silêncio sem nenhum prejuízo para a minha pessoa. E posso também abrir mão, inclusive, de comparecer às audiências do processo. Então, sim, alguém pode ser julgado sem se defender pessoalmente no processo, desde que constitua advogado ou defensor público para patrocinar a sua defesa. Então, temos duas possibilidades. Uma das possibilidades é do réu, inclusive foragido, ser julgado num processo penal, apesar de não ser localizado após ter sido inicialmente intimado num processo, e assim o processo vai seguir. Se ele tiver constituído advogado nos autos, o processo irá seguir. Situação diferente é aquela em que o acusado em nenhum momento foi localizado pela justiça, em nenhum momento houve a citação, que é o ato que dá conhecimento ao acusado de que existe contra si um processo penal. Primeiro, o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz recebe a denúncia e determina a citação do réu. A citação é uma notificação do réu através de um oficial de justiça. Se o oficial de justiça não o localiza, a justiça pública empreenderá uma série de esforços para localizar aquela pessoa. Não sendo localizada, é expedido um edital de citação publicado em diário. Não atendendo a esse chamado através de algum advogado ou se apresentando no processo, aí sim o processo ficará suspenso. O processo não seguirá com o réu se ele não for citado. No entanto, caso ele venha a ser citado e intimado no processo penal, o processo seguirá ainda que ele não compareça. Isso são os dizeres dos artigos 366 e 367 do Código de Processo Penal. Inclusive com a informação de que, não havendo o comparecimento do réu a determinado ato do qual ele devia comparecer, o processo seguirá assim mesmo se ele não apresentar um justo motivo para a ausência. Então, em resumo, sim, uma pessoa pode ser julgada no Brasil sem exercer a sua autodefesa, mas não, em nenhuma hipótese, sem o exercício da defesa técnica por intermédio de algum advogado, seja o réu foragido, seja aquele que se apresenta. Jamais haverá processo penal sem defesa técnica.